Vocês pediram, então agora eu vou fazer mais um caso da tal Era de Ouro dos Serial Killers. Ai, meu Deus. Dessa vez eu vou falar do assassino do Green River, de forma bem resumida, tá, gente? No dia 14 de março de 2022, eu contei aqui no canal a história do Jeffrey Dahmer. E eu classifiquei ele como o terceiro serial killer mais proeminente da história, perdendo apenas pro Ted Bundy e pro assassino do Green River. Alguns meses depois, o Ryan Murphy me fudeu sem me abraçar quando ele lançou a série que definitivamente mudou essa classificação do Jeff. Basicamente, o Ryan Murphy fez com Serial Killers a mesma coisa que o Steve Harvey fez com a Miss Universo de 2015, sabe? Mesmo assim, e apesar de eu ter completamente me esquecido de dizer no episódio sobre o Jeffrey Dahmer que ele era canibal, uma notinha de rodapé, afinal, vocês têm me pedido para contar a história de quem eu pessoalmente acredito que tenha sido o pior serial killer de todos os tempos da Era de Ouro dos Serial Killers dos Estados Unidos, porque tem piores em outros lugares. Então, sem mais suspenses, vamos começar a saga do Gary Ridgway, a.k.a. o assassino do Green River. O Gary nasceu em fevereiro de 1949 e cresceu em King County, em Washington, perto de Seattle. É narrado que o pai do Gary era bastante submisso à mãe do Gary, que é descrita como uma mulher dominante, agressiva. Uma das coisas que o Gary via sempre, por exemplo, era a mania da mãe dele de quebrar pratos na cabeça do pai do Gary, e o pai do Gary, tipo, nem reagia. Talvez a mãe do Gary fosse grega, eu não pesquisei, talvez. Tô conjecturando aqui, sei lá. Apesar dessa passividade do pai do Gary, ele também era fucked up. Foi logo no começo da adolescência do Gary que o pai do Gary achou interessante contar pro filho como necrofilia era algo a ser apreciado, uma arte, praticamente. Afinal, pessoas mortas não quebram pratos na sua cabeça, certo? Então, o conselho do pai para filho foi basicamente: trabalhe como eu numa mortuária, aproveite, filhão, campeão. Além disso, o Gary fazia xixi na cama, mesmo tendo passado da idade em que normalmente as pessoas param de fazer xixi na cama. Isso provocava uma reação agressiva na mãe dele, que dava banho no adolescente. Adolescente. Prestando atenção às partes sujas do corpo humano do Gary. Eu não sei porque eu escrevi humano, né? Corpo ET do Gary, enfim, mas eu escrevi isso, tá, gente? Só pra... A.K.A. quais são as partes sujas? O pinto do adolescente em puberdade. Além de dar banho no filho adolescente já necrófalo e na puberdade, ela dava banho nele seminua. O que fucked shit up mais ainda a cabeça do Gary, que admitiu que tinha tesão pela mãe e que sonhava em estuprar a mãe, depois matar a própria mãe e depois praticar necrofilia com o corpo da própria mãe. Batshit crazy. Hashtag. Além disso, animaizinhos mortos. E eis meus pensamentos sobre animaizinhos mortos diretamente do passado, quando eu falei sobre isso no Jeffrey Dahmer. O Jeff começa, como muitos serial killers, a ficar muito interessado por anatomia animal. Então, ele mata uns bichinhos, desmonta os bichinhos pra saber como funciona. Supostamente, na adolescência, o Gary praticou os primeiros crimes. Eu digo supostamente porque nunca existiram acusações ou condenações por esses crimes. O primeiro deles foi a morte de um colega de colégio que o Gary supostamente matou por afogamento em um rio, não sei se no Rio Verde, Green River. O segundo, que sim foi confirmado que ocorreu, foi uma facada na região abdominal de outro garoto, mas esse sobreviveu. Após o colégio, o Gary entrou para a Marinha dos Estados Unidos em 1970 e ele se casou pela primeira vez. O Gary foi enviado para servir na Guerra do Vietnã e, segundo ele, foi lá que ele começou a ter contato com profissionais do sexo. Enquanto isso, back nos Estados Unidos, a esposa solitária do Gary também começou a ter casos extraconjugais. Ao retornar da Guerra do Vietnã, em 1971, logicamente eles se divorciaram. Não sei porque logicamente. Nada faz sentido nesse caso. Sorry. Em 1973, o Gary casou novamente e teve um filho, que nasceu em 1975. Segundo a segunda esposa do Gary, ele gostava de todo tipo de fetiche que ela também gostava. Mas quando esses fetiches passaram a deixar de ser consensuais, ou seja, se tornaram estupros, ela pediu o divórcio em 1980.
Em 1985, Gary achou o amor pela terceira vez e se casou com esse terceiro amor em 1988 e eles permaneceram juntos até o ano de 2002. Em 15 de julho de 1992, o corpo de uma garota de 15 anos chamada Wendy foi encontrado no Green River, que fica na região do King County, em Washington, perto de Seattle. No mês seguinte, entre os dias 13 e 15 de agosto de 1992, outros 4 corpos de mulheres jovens foram encontradas na mesma região. Uma força-tarefa para capturar o serial killer do Green River foi então criada em 16 de agosto de 1992, porque já era óbvio para a polícia, acho que para qualquer um, né, que os homicídios tinham sido praticados pela mesma pessoa. Inclusive, essa força-tarefa contou com outro serial killer dessa época aí do auge, tempos de ouro dos serial killers, que foi o Ted Bundy, que eu ainda não fiz vídeo, não sei se pretendo fazer. Nenhuma pista apareceu sobre o possível assassino por muito tempo e os casos quase se tornaram cold cases. Até que em 30 de abril de 1993, o Gary entrou pela primeira vez no radar da polícia porque foi nesse período que o Gary cometeu o primeiro equívoco dele. Ao tentar contratar uma profissional do sexo chamada Marie, e presumindo que profissionais do sexo não têm família ou namorados, o Gary começou, logo que a Marie entrou no carro dele, uma discussão agressiva, o que preocupou o namorado da Marie que estava ali, ao ponto desse namorado começar a seguir o carro do Gary. Infelizmente, assim que o Gary percebeu que ele estava sendo perseguido, ele começou a despistar o namorado da Marie e a mulher nunca mais foi vista. No entanto, a história dessa vítima não para por aí. Não. Porque em menos de uma semana do desaparecimento da Marie, o namorado dela estava junto com a irmã dela e com o pai dela quando eles avistaram um carro, uma picape, na real, próximo ao local onde o Gary havia despistado o namorado da Marie na semana anterior. As 3 pessoas, então, seguiram esse carro e chegaram a uma casa. A casa do Gary. O assassino do Green River, para quem esqueceu o nome. Nesse momento, eles chamaram a polícia, que foi ao local e conversou com Gary, que negou conhecer ou ter conhecido alguém com o nome Marie. A polícia, então, não prosseguiu com uma investigação, mas, para ser justo aqui, o namorado da Marie não tinha dado uma descrição correta do carro, nem do homem com o qual a Marie foi vista pela última vez. Supostamente ele sequer anotou a placa do automóvel e se equivocou no modelo desse mesmo automóvel, que infelizmente ajudou a polícia a não ter motivos para continuar a investigação sobre o Gary como possível pessoa de interesse ou suspeito, né? Nas semanas subsequentes ao desaparecimento da Marie, uma testemunha ocular foi à polícia reportar um novo desaparecimento e, igual ao namorado da Marie, deu a descrição do carro do Gary. No entanto, a polícia mesmo assim não investigou muito o Gary porque, o Gary admitiu que saía com prostitutas, o que foi interpretado pela polícia como um sinal de boa-fé. Afinal, ele admitiu fazer algo que é considerado ou era considerado repreensível. 2, ele admitiu que conheceu uma das vítimas e era cliente de uma das vítimas, meio que estabelecendo aí uma relação realmente de boa fé. Não tô escondendo nada, tô falando a real, mesmo que ela seja repreensível. E terceiro, ele se propôs e passou no teste do polígrafo, que hoje a gente sabe que é pouco eficiente, 60% para pessoas normais, e para psicopatas é completamente ineficiente, ou seja, 100% ineficiente. Além disso, os investigadores já tinham um suspeito, que era um taxista e conhecia todas as vítimas, até então desaparecidas ou já encontradas mortas. Novembro de 1993. Total estimado de vítimas, 11. Dezembro de 1994. Total estimado de vítimas, 43. E nesse ano, 1994, o Gary cometeu um segundo erro que levou à fuga de uma vítima, que deu a descrição do homem que a atacou, inclusive mencionando um crachá no carro do agressor, o que levou a polícia por uma terceira vez a bater na porta do nosso amigo serial killer Gary. Segundo Gary, essa mulher, essa vítima que escapou, mordeu ele, então ele não quis pagar pelos serviços sexuais, o que levou a uma briga física. A polícia achou a desculpa razoável, de novo, ele permaneceu solto. Abril de 1997, total estimado de vítimas 46. Nesse ponto, a polícia já tinha descartado o taxista como suspeito, então o Gary se tornou
finalmente pessoa de interesse. Com mandado de busca e apreensão, a polícia vasculhou a casa do Gary, os carros, pertences e encontraram cordas, sacos plásticos, saliva, coletaram saliva, além de outros itens que eu pensaria, né, tipo, é ele. Mas, não. As cordas e os sacos plásticos não batiam com as evidências forenses até então coletadas. No final dos anos 90, todos os casos viraram cold cases e a força-tarefa para capturar o assassino do Green River foi desfeita. E agora a gente pula para março de 2001. O DNA já era um lance e já era um lance aprimorado e deu match. Em 16 de novembro de 2001, o Gary foi preso ao tentar contratar uma profissional do sexo que, na verdade, era uma policial disfarçada. E aí ele ficou na cadeia, certo? Não. Ele foi liberado no mesmo dia, what the fuck? Em 30 de novembro de 2001, finalmente o Gary foi preso de novo, acusado inicialmente de... Eu não sei, eu tô rindo de outra coisa, tá, gente? De 4 homicídios em primeiro grau qualificado. Em 27 de março de 2003, 3 novas acusações de homicídio foram adicionadas pela acusação, deixando, portanto, aproximadamente 42 acusações pendentes, ou no português bem claro, inexistentes. Em 13 de junho de 2003, o promotor da região de King County, Washington, ofereceu um acordo judicial ao Gary. O acordo foi que a promotoria não iria pedir a pena de morte, mas sim perpétua sem direito ao condicional, caso Gary se declarasse culpado dos crimes pelos quais ele já tinha sido acusado e fornecesse informações sobre locais onde todas as vítimas poderiam ser encontradas. Esse acordo, né, com a promotoria era, no entanto, condicional. Então, digamos que ele dissesse que a vítima X estava num tal local, naquele local não fosse encontrado nada. O acordo cairia por terra e a promotoria iria pedir a pena de morte. Além disso, o acordo dizia que ele deveria responder a todas as perguntas feitas pelos investigadores e promotores sem invocar o direito à Quinta Emenda Constitucional, direito ao silêncio. E, em caso de alguma resposta ser posteriormente provada mentirosa, a promotoria iria pedir a pena de morte. Em 5 de novembro de 2003, o assassino do Green River se declarou culpado de 48 homicídios em primeiro grau qualificados, que foram comprovados pelos investigadores e promotores devido a esse acordo judicial condicionado. E em dezembro do mesmo ano, ele foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. E esse foi o fim do resumão do assassino do Green River. Um dos 3 aí, né? Agora mudando a classificação, Ryan Murphy. Jeffrey Dahmer, Green River, Ted Bundy. Ou vice-versa, não sei qual a classificação na cabeça de vocês, mas essa é a minha. E é isso.